hoje, entre tudo que acontece na internet, quais são os crimes mais recorrentes, mais comuns, assim? Extorsão, com certeza, é o que mais acontece. E aí, ele pode acontecer de várias formas. Ou uma forma autônoma, vocês já devem ter ouvido falar do ransomware, que é o crime do sequestro. Ele criptografa o computador e aí ele pede um resgate em Bitcoin para te devolver as informações. Então, é um vírus, ele infecta a sua máquina e aí você não consegue mais mexer. Se liga o computador, aparece uma tela falando seu computador está criptografado, você quer retomar o acesso, pague em Bitcoin. Esse é um vírus chamado ransomware e ele pega... Em 2017, ele atingiu 100 países em uma semana de maneira simultânea. Olha a proporção disso na internet. E você está navegando, pode sem querer entrar numa página ou receber um e-mail e ser infectado. É por download... Normal, ele é um executávelzinho. Ele pegou recentemente a Renner, que ficou até a loja fora do ar, o virtual, por causa do ransomware. Pegou a JBS, o STJ... Acontece sempre. E é assim, quando infecta a sua máquina, a minha máquina, ele vai cobrar R$2.000. Agora, quando ele infecta uma empresa do tamanho da JBS, eles cobram 10 milhões. Eles infectaram, o ransomware, infectou uma empresa chamada Garmin, que desenvolve GPS, smartwatch, etc. Só que eles têm GPS para aeronave, avião. Quando criptografou o servidor da Garmin, voos começaram a serem cancelados. Então não tinha como voar. E aí eles pagaram. No controle do GPS do avião. Eles travaram, o servidor não funcionava, não tinha como decolar. E eles pagaram 10 milhões de dólares para esses criminosos. Então, sem dúvida nenhuma, o top 1 do crime cibernético são o crime de extorsão com esse vírus ransomware. Mas se você olhar, tem uma central de denúncia da SaferNet, que é uma empresa de tecnologia que faz... Ela não recebe denúncia oficial, ela recebe só para saber como que está a internet. Ele faz o top 10. E aí lá mostra tráfico de drogas, é muito alto na internet. Inclusive tem um filme maravilhoso, chama Shiny Flakes. Vocês chegaram a ver no Netflix? Esse ainda não. O menino, ele é alemão, e ele entra na Deep Web e vê a loja de droga na Deep Web, que era conhecida como Silk Road, era a mais famosa no mundo. Ele fala, é muito ruim essa lojinha. O menino tinha 18 anos. Essa loja é horrível, não vende bem. O indivíduo não é marqueteiro, dono da Silk Road. Aí o amigo dele desafia, ele falou, então faz melhor. Ele falou, tá bom. Só que ele não criou na Deep Web, ele criou na Surface Web, ele criou na internet mesmo uma loja de droga. Tem até uma série dele, agora fizeram... Qual é o nome desse filme? Shiny Flakes é o nome do filme. O nome dele, tem um documentário, eu não lembro o nome. Aí ele criou esse site, ele é alemão, e colocou no Google. Se jogasse cocaína na Europa, você achava o site dele. E ele começou a vender. Ele chegou a vender 100 mil euros por dia. Porque é muito difícil a investigação no mundo virtual e ele era muito bom de marketing. E é interessante um documentário retratar isso para mostrar como a internet, às vezes, cria, como eu falei, né? Tá no top 1 tráfico de drogas internacional. Como cria essas formas, ele entregava pelo correio. Não façam isso, pessoal, pelo amor de Deus, né? Não vai vender droga na internet. Que doideira, cara. E ele fazia isso na casa dos pais, morando na casa dos pais. Quantos anos ele tinha? 18, 19, era menino. Ele é entrevistado no documentário, ele conta como ele fez. Mas essa é a prova. É interessante assistir porque eu gostei. Por duas coisas. Primeiro, para mostrar como... Às vezes você tem uma dificuldade enorme na investigação de crimes na internet. Por isso que muitas vezes as pessoas se frustram. Falam, não tem impunidade. A internet é cheia de impunidade. Não tem punição e a lei não se aplica à internet. Existe mesmo essa sensação. Quando a gente entra no Twitter e vê as pessoas se xingando, se odiando, se cancelando, você fala, ninguém é responsável por nada aqui. É a questão das fake news. Ninguém é responsável pelo que está acontecendo. A gente vê uma hashtag, às vezes hashtag com erro de português. Está na cara que aquilo é com robô. E você fala, mas ninguém responde por isso. Então é difícil. Até onde vai a liberdade de expressão, né? É muito difícil a investigação. E aí você cria essas situações. E na verdade, não é nem questionar a liberdade da pessoa se expressar, mas é a pessoa arcar com o que ela diz. É ser encontrada. Exato, o problema acho que não é nem isso. Não é o proibir de falar, mas uma vez que você falou, eu até prefiro que fale. Porque eu acho que você proibir de falar, você inibe o idiota de ser idiota. Eu quero que o idiota mostre pra mim que ele é idiota. E pague por isso. E pague, exato. Eu quero poder achar o idiota, mas eu não quero que o idiota possa ser idiota. Sem punição. Esse é um dos debates mais difíceis que nós temos hoje. Nós temos um projeto de lei, que é o 2630, que está tramitando no Congresso, que ele tenta regulamentar essa história de fake news, né? Criminalizar, trazer as punições e trazer um monte de responsabilidade para as plataformas. Porque hoje o que a gente percebe é que as redes sociais elas não fazem uma boa gestão.
do conteúdo, né? A gente fica em dúvida o que elas podem remover, o que não podem. Às vezes, eu mesmo já tive conteúdo censurado que eu não consegui nem recorrer. E era uma bobagem. Eu posso até falar. Teve um caso no BBB 19 ou 20 que o indivíduo... foi o 20, foi o penúltimo. Que o indivíduo era até com a boca rosa. Sim. Que ele chacoalhava a moça e tal. E aí falou, pô, será que ele cometeu crime? Ele passou a mão nela e etc. E eu tava falando bastante porque tinha acabado de entrar em vigor a lei de importunação sexual. E aí eu falei, pô, será que... Mandei para os alunos e pus uma enquete. Foi importunação sexual, não foi, etc. E eles derrubaram esse conteúdo, não por direito autoral da Globo. Derrubaram porque falava que era conteúdo sexual e etc. Então, que critério é esse, né? Que eles removem o meu conteúdo, que é didático, para aluno responder, e às vezes tem um conteúdo que tá na cara, que é pedófilo, etc., e não sai do ar. Então, eles têm muita dificuldade. O algoritmo não sabe identificar muito bem, né, as situações. E é falho, né? O algoritmo é bom para direito autoral, é impecável, funciona muito bem, mas quer um exemplo gravíssimo de algoritmo? Teve uma matéria da BBC Londres que apontou que alguns algoritmos das principais redes sociais, eles são uma via de mão única. Então, por exemplo, vamos supor que eu entre em alguma dessas plataformas de streaming e comece a procurar vídeo de pedofilia. Em vez da plataforma me entregar um conteúdo saudável, dizendo isso é crime, isso é ruim, não faça isso e etc., ela começa a me entregar conteúdos relacionados ao meu gosto, mesmo ele sendo muito ruim ou não saudável, até violento. Isso é ruim. As plataformas, os algoritmos vão evoluir, não tenho dúvida, mas ainda não evoluem nesse sentido, de perceber que, por exemplo, um usuário que tem 15 anos e está procurando um conteúdo como a época Baleia Azul, de autolesão corporal, de suicídio, que deveria entregar um conteúdo dizendo, procure um profissional, isso aqui é perigoso, você está com depressão? Fala com um psicólogo. Não, ele, em regra, tá? Ele começa a te afundar mais ainda com esse tipo de conteúdo, porque o objetivo, em regra, em tese dos algoritmos, é um só. É entregar mais do que você procura. E que você ficar online o maior tempo possível. Ele só quer que você fique online. Se você sair da plataforma é ruim. E compete, né, entre plataformas. Então, como mais tempo conectado, melhor. Por isso que eles estão incluindo notícia dentro do Facebook, os games. Hoje você tem live dentro do Facebook de games, né? Dentro da plataforma, porque quanto mais tempo a pessoa online, melhor para a plataforma. Isso nem sempre é bom. A Twitch também tem uns banimentos assim que são absurdos, né? Porque às vezes acontece uma situação, por exemplo, apareceu sem querer uma criança na live que é a irmãzinha do cara que tá jogando. Não pode. A Twitch bane esse cara para sempre. Tudo que você conquistou ali, todos os pontos, toda a grana que tá lá, acabou. Baniu porque apareceu. Não analisou a situação. É injusto. Então, sim.